Pronto, pois pronto. Então, agora, oficialmente, né, estamos começando a nossa sétima oficina desse projeto chamado Redescobrindo o Brasil em Fios, 200 anos de histórias e memórias bordadas, que foi contemplado pelo edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio e tem duas devolutivas, né? A primeira que 27 bordadeiras de diferentes cidades do estado do Rio estão bordando as suas memórias dentro desse recorte pequenininho de 200 anos da independência. Temos aqui algumas pessoas participando, a Glória, que é a nossa Dinda do projeto, tem sempre mais gente também participando aqui que está no outro bloco, e é uma alegria. E a segunda devolutiva é essa roda de conversas, essa oficina em que a gente está há 7 encontros, né? Esse é o sétimo encontro, conversando e refletindo sobre a arte de bordar e as implicações que isso tem na nossa vida, nas nossas subjetividades, né? E no nosso fazer arte, que somos todas arteiras aqui. Então, quero dar boa noite a todo mundo. A gente tem um caminho inicial que é a apresentação de quem está vindo pela primeira vez. Então, é responder, né? Quem sou eu no fio, da onde eu falo, para contar para a gente, e depois a gente segue para o segundo momento do fio. Então, a minha querida Zula está aqui, queria convidá-la para ela começar esse momento dizendo quem é você no fio, Zula, conta para gente. Bom, boa noite, gente. É, eu sou Zula, sou bordadeira e participo, chego através do Linhas da Gamboa e também do Bordados Militantes. Maravilha. Você vem da onde, Zula? Qual o teu lugar? Qual o teu território? De onde você fala? Sim, eu moro em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas você não nasceu aqui, conta aí pro povo. Já Não, perambulou, né? eu nasci em Porto Alegre, mas já estou fora da minha cidade há 30 anos, então já passei pela Bahia e tal, e hoje estou aqui, no Rio de Janeiro. Saravá! Seja Muito bem. bem-vinda, seja bem-vinda, querida. Quem mais? Obrigada. Sabrina é nova aqui? Não, não lembro. Parísina, mas Parísina já se apresentou, não já, Parísina? Sou não, Marisa. Não, Sabrina não é nova, não. Sabrina está aqui sempre. Parísina já se Não, apresentou? eu me apresentei. Esse é o terceiro encontro que eu Ah, que participo. maravilha. Eu estou tão contente que você, Zula, estão aqui conosco. Né, Glória? Esse povo maravilhoso. Que horas nós temos? É sempre um grande encontro essa roda, sempre. Não é uma celebração, não é? A gente tem que garantir, de alguma maneira, esse Essa, con- movimento, essa essa continuidade, né, continuidade. amiga? É, Verdade. Também penso assim. como fala Dewey, a experiência ela precisa ser contínua. Olha que bonito isso. Muito Eu bom. estou estudando um texto bem interessante sobre Dewey, Qual o texto que experiência, você está estudando? experiência e educação. Sim, E ele aí ele discursa traz muito bem sobre a questão, o conceito de experiência, né? É muito isso. Fazia importante para tempo que ele. eu não li, eu li Dewey lá nos idos de Ah, 70, na formação da pedagogia, então está sendo um prazer ler de novo com outro olhar, com outras experiências vividas. ó, por falar em experiência, né? Por Sim. outras experiências. Muito bom, muito bom. Inclusive, é um grupo bem interessante, viu, Marisa? Eu fui convidada a participar. Ah, É, é um grupo da UFRJ, não, da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de sei, o Janeiro. FFRJ. Isso. Então, tem um grupo de estudo aberto a pesquisadores e pesquisadoras, tem alunos mestrandos, doutorandos lá da universidade, porém, elas estão recebendo outras pessoas que queiram ler, discutir, fazer a roda É girar. online? Online. Posso te Ó, indicar?
Claro que pode. Oh, Agora eu legal. quero estudar muito, Eu aproveitar o também, tempo. eu tô retomando o caminho do estudo, né? Didaticamente falando, Ótimo, ótimo, maravilha. e aberto para Marísina, outras pesquisadoras e pesquisadores desse grupo. maravilha. Marísina, conta pra gente da novidade de hoje que você postou Eu lá no acho, grupo. estou aqui em cócegas. Ah, gente. Boa noite para todo mundo. Quem não me Querida, conhece, eu sou Boa noite. Karina. Eu sou de Diamantina, Minas, a porta do Vale do Jequitinhonha. Salve o Vale do salve. Jequitinhonha, minha gente! E Cidade linda. eu sou artista visual e bordadeira também, né? E ano que vem acontece um evento em Florianópolis que se chama Floripa Quilt. É um evento voltado mais para o patchwork, né? Para o quilt, mas ele também agrega o bordado, agrega as bonecas de pano, e sempre acontecem concursos, exposições, palestras, às vezes oficinas, tem feira com venda de produtos. E ano que vem ele está completando 10 anos. E aí eu fui convidada pela organização para curar uma exposição de bordados. Olha que Maravilha. maravilha. O Uau! evento vai discutir muito a arte têxtil, né? Nesse patamar de arte mesmo, com as diversas técnicas, né? As diversas linguagens. E como o bordado nos últimos anos ele assumiu um posicionamento grande, onde ele sai só das manualidades, né? E vai para os museus, vai para as bienais, para as exposições. Então, a gente quer fazer um grande encontro em Florianópolis e nós foi lançado hoje no site do Floripa Quilt, o convite para a mostra de bordado. Então, quem quiser participar, lá tem todas as regras certinhas, né? E a gente quer uma diversidade também dentro das técnicas de bordado. Então, quem faz bordado tradicional, quem faz artístico, quem faz contemporâneo, quem faz naif, e tiver a fim de participar, de estar junto com a gente, né? Se inscreva, prepare a sua obra, mande para o evento e, se possível, né? A gente também se encontrar lá para fazer uma roda de conversa. Oh, que legal. Vai ser incrível, Parísina. Já estou aqui super Ai, feliz e já a gente pensando está no que eu nem abri ainda, mas já estou pensando o que eu vou fazer, o que eu vou Ah, passei o dia mandar pensando, e passei o quero dia muito pensando. e Ai, que quero bom. muito poder estar lá, né? Eu acho que bom Com vai ser a gente poder certeza. estar lá, todas É nós ideal, juntas. assim, é muito bacana o encontro, vai pessoas do Brasil todo. E como ele acontece no Sesc Cacupé, né? Então já tem uma estrutura de hospedagem que ajuda bastante, né? Estar dentro do evento. É, sim, E é pertinho da praia também. Então, assim, vai ser bem bacana. E é primeira semaninha de maio, é sempre nessa data. ótimo. Embora. 2023 Já de está malas prontas. Promete. qualquer coisa. É, 10 anos desse aonde, projeto. desculpa, aonde é que a gente vê Foi no as chat, Isso, inscrições? eu vou colocar o link no chat, tá? É isso. Mas porque eu posso botar também no nosso grupo. tá, Isso, que eu tô no ótimo. celular, eu não estou nem vendo quem está falando, né? O celular fica muito resumidinho. Tá bom, obrigada. Tá, joia. Então, agora, meu povo, a gente vai partir para o nosso. Eu acho que todo mundo que está aqui já se apresentou, né? A Lúcia, a Sandra, isso. O povo vai chegando, a gente vai dar prosseguimento, então. E na sequência, a gente vai ter o encaminhamento do que a gente vem fazendo, que é a aposta na leitura compartilhada. Então, a cada oficina, eu apresento um texto, e esse texto é o pretexto para a gente continuar as nossas reflexões. A metodologia é muito simples, né? Eu vou compartilhar o texto na tela,
e cada uma vai lendo um parágrafo, e no final vocês podem tecendo as suas anotações. Sempre bom a gente pensar naquilo que eu já sabia, aquilo que eu descobri e quais são as dúvidas, né? Se nortear nessas 3 questões, que é um jogo muito muito potente da gente fazer com a gente mesmo, né? Com as nossas ativa ali as nossas sinapses, até porque hoje a gente vai falar sobre o nosso cérebro. A gente escolhi para hoje um assunto que eu venho, como a Glória falando, né? Eu venho estudando muito lentamente, mas eu acho que agora chegou a hora de mergulhar bastante nesse tema, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a neuropedagogia e o Uau! bordado. Como é que essas questões se como é que se diz? Interlaçam? Ligam, entrelaçam. Entrelaçam com o que a neuropedagogia pode acrescentar à nossa praxe, como diria Paulo Freire, né? Até onde a gente pode ir tecendo essas conexões para a gente entender melhor o nosso fazer, né? A nossa experiência, a gente também entender melhor. Oi, Cleide, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Cheguei. Cheguei. Seja bem-vinda. Chegou na hora que a gente vai começar. Tô. Vamos embora. Vou mutar todo mundo só para a gente poder manter aqui a. Mas aí, quando vocês quiserem falar, é só desmutar, tá bom? Então é isso, Cleide. A gente vai entrar agora na segunda parte, né? As meninas já se apresentaram, quem está novo aqui. E eu vou começar com a primeira imagem, que é a capa do livro. Vou compartilhar a capa do livro com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Era para estar aqui o bichinho. Mas não veio. Espera aí. Sempre assim, né? Um suspensezinho. Tem que ter emoção. Sem emoção não vai. Pedi ajuda aqui a Maria para ela vir me salvar. Nos salvar, né? Porque eu tinha salvo a imagem e aí é onde eu tô. Tem. Peraí, só um minutinho, meu povo. Aqui, ó, não tá aqui. Chegou minha assistente. Não tá a capa do livro, ó. Tá aqui, mas não é assim que eu quero. Cadê ela? Não, peraí, primeiro que você tem que abrir a sua tela. Você selecionou aqui a tela. Share, vem aqui em share. Divide a tela. Aí vai estar aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Que carta. Peraí, não sai daí não, ó. Porque já abriu. Vai assim, pô. Peraí, meu povo. Sobe. Ah, agora vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim, uma capa Aprendo preta. logozinho. Isso. Então, esse é o livro que eu estou estudando. Inclusive, é um livro que eu recomendo para quem quiser adquirir. Ele tem uma edição por uma editora muito pequena. Na verdade, é o primeiro livro dessa editora, que é Manastica Produções, é aqui do Rio de Janeiro. E a tradução é de uma brasileira, mas eu só sei ler o primeiro nome dela, Mara, porque o segundo é um nome muito estrangeiro, e aí eu não vou nem me arriscar. Mas a Mara, ela é uma amiga
e ela mora na França. E a Helene, quem pronuncia aí francês melhor do que eu? Helene Tracomé Fabre. Deve Ela ser. é uma das referências da neuropedagogia na França. E a Mara é a brasileira que é responsável pela tradução em português. Eu queria que primeiro rapidamente, a gente se debruçasse no título do livro, Aprendo, Logo Existo. O que lembra vocês essa frase? Penso, logo Penso, existe, logo Descartes. existe. Penso, logo existo. E aí foi Descartes. para outro lugar, né? Ah, Aprendo. Será que tem uma diferença aí? É só um jogo de palavras ou tem uma questão maior por trás dessa troca de palavras? O que vocês acham? O que reverbera em vocês? Aprendo, logo existo. Eu acho que quando você fala. Outro dia até eu vi não exatamente uma discussão, mas uma reflexão, assim, sobre, mudando a frase, né? Penso, logo existo, para sinto, logo existo, né? Uhum. E, e aí, quando fala em aprendo, porque o aprender significa, você não aprende só. Então, você tem que ter um interlocutor, né? Você tem que ter algo, alguém, né? Para você aprender algo. Então, eu acho que nessa perspectiva que eu vejo a diferença, né? Porque pensar, você pode pensar sozinho, É, né? E o aprender, não. muito boa, muito boa. Mais alguém reverberando aí a capa do livro? a capa me remete às sinapses, né? Aham. E o aprender, como eu estou num caminho de que, a partir das mãos, a gente produz conhecimento, e esse movimento, já adentrando lá, tentando fazer uma sinapse com o que você já falou, do estudo da neuropedagogia com bordado, e a gente vem fazendo isso ao longo da nossa formação, do que o ato de fazer algo com as mãos é um processo de aprendizagem, de produção de conhecimento para chegar ao pensamento. Construir um pensamento, algo no campo teórico, seria o caminho inverso. E aí a gente vai lá para os mestres, para todos os mestres anteriores que vieram antes de nós, de tanta produção de conhecimento que já acontece, que já aconteceu e que não é reconhecido porque foi feito apenas com as mãos. Guarda isso que a Glória está falando, porque vai ser importante no final, quando a gente terminar de ler, guarda isso, só guarda. Nem vou falar mais, vou ficar Nem quietinha vou aqui. falar mais, nem vou falar mais, guarda isso. Então tá, então agora eu vou passar aqui para o final do texto, né? A gente vai ler o finalzinho do texto mesmo. Então lá, compartilhar a tela. Ah, mas não é mais essa que eu quero, peraí. Vamos lá de novo. Será que eu vou ter que chamar a Maria de novo? Isso não E tem pode. que ter. Não, acho que eu aprendi. Acho que eu fiz alguma sinapse aí Sinapse. melhor agora. Agora vamos aqui. Não ficou tão bom quanto eu queria, mas acho que dá para ler, né? Porque hoje foi um dia Ainda não meio dá, não. atípico. Não, você só abre o seu arquivo. Agora clica em cima para ele abrir. Não abriu? Não, Não. Não abriu para vocês? não, tem que Ah, abrir. então Não, vai ter que parar esse compartilhamento de tá. tela
iniciar um novo, Ah, e aí você Alessa, como seleciona, sempre. Alessa, e aí você seleciona o Ah, arquivo tá, aberto entendi, já. entendi. Agora anja tá da aqui. guarda. A nossa anja, claro, Alessa. Agora vocês estão vendo, né? Agora É, sim. Tá, Sim. eu prometo que eu vou tirar uma Xerox melhor. Eu fiz com o celular, e aí o livro dá essa baulada nele, né? Mas pelo menos para a gente poder ter o acesso hoje. Aí a ideia é essa, né? Por gentileza. Alguém começa lendo e a gente vai trocando, né, as falas. Quem pode começar, por favor? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Ah, é? Quer aumentar? Peraí, peraí. Não, não precisa fazer nada, não. Eu vou. Pronto. É, Tá. porque se eu Posso aumento aqui, começar? eu perco Posso, as posso começar? margens. Pode, pode. Tá. Ó, sim, e eu paro eu leio exatamente o que está aqui na tela, daí eu paro, não é Isso. isso? É. Tá. Ao mesmo tempo, mármore e escultor. O ser humano é ao mesmo tempo o mármore e o escultor, dizia o Dr. Alex Carrel. Isso vale também para o professor e para o aprendente. Seus dois mármores só tomarão forma se ambos se esculpirem mutuamente. Só então o diálogo será proveitoso. Uma pesquisa realizada em 1985 revelou que, se alguma raras finalidades cognitivas são consideradas como prioritárias pelos alunos, pais e professores, porém, eles consideram que os objetivos afetivos não são levados em conta pelo sistema educacional. Os professores e os pais colocam a tolerância no oitavo lugar, sobre 40, mas os alunos não consideram esse objetivo como muito importante. E, no entanto, desde o jardim de infância, a tolerância vem fazendo estragos Tolerância a, não, in- intolerância. a intolerância vem fazendo estragos na escola. Obrigada, Flor. Quem continua? As conclusões dessa pesquisa são semelhantes às de uma pesquisa realizada há 15 anos atrás na Bélgica. Os autores, depois vê aí a nota, os Tá. autores concluíram que podemos dizer sem medo de contradição que o campo dos objetivos afetivos será uma das prioridades da pesquisa em educação nas próximas décadas. Onde estamos hoje? Parece urgente integrar a dimensão afetiva no programa educacional. A neuropedagogia pode contribuir, ressaltando que a harmonia entre o cognitivo e o afetivo é indispensável para uma aprendência eficaz. Quem continua, por favor? As eu posso páginas continuar. precedentes tentaram mostrar o que pode ser um percurso quando o ser humano, seja ele aluno ou formador, escolhe crescer para se realizar, progredir, segundo os termos Erich Fromer, optar por se tornar uma pessoa produtiva. Estas páginas também tentaram mostrar que para compreender e compreender a si mesmo, o aprendente e o professor devem se aproximar, engajar-se e investir-se. Aí tem as duas notas, olha, Sim, Glória. sim. Mas aí realmente só É. na referência bibliográfica. Pode continuar, quem está valendo, por gentileza. Aproximar-se do outro, conhecendo melhor a realidade dos mecanismos do cérebro,
é evitar muitas distorções de sentido, muitos erros, muitas interpretações equivocadas. Engajar-se é reduzir a distância entre nós e o que aprendemos, é aprender a ensinar com o que somos, com todo o nosso ser. Investir-se é dar sentido ao outro e ao que fazemos. É ir estabelecer as relações entre o aprendente e o professor sobre o eixo dar-receber. O cérebro não faz outra coisa quando ele funciona em harmonia. Obrigada. Quem continua? Eu posso continuar. As propostas de formação que se encontram na parte 3 deste livro têm como objetivo principal desencadear uma reflexão e uma pesquisa pessoal por parte do formador. Elas também sugerem que, ao modelo tradicional de formação, tanto do mestre como do aluno, onde a contribuição externa é tida como um remédio, é possível substituir a lógica do organismo. Um sistema educacional é crítico e libertador se suas raízes emergirem num estudo claro e sistemático da realidade do ato de aprender e ensinar. Obrigada. Quem continua? Tá. A aprendência é um comportamento. O não comportamento não existe. O comportamento do aluno que recusa aprender ou que não consegue aprender é uma mensagem. Acreditamos que o professor tem a capacidade para captá-la e decodificá-la. Ele o fará se tiver sido informado, se tiver recebido e estruturado as informações atualmente disponíveis para compreender os mecanismos corticais e subcorticais do cérebro, envolvidos na situação de aprendência. Assim como não podemos não comunicar, também não podemos não aprender, porque não podemos deixar de ser. Um aluno que não consegue ter êxito aprendeu a não aprender, ou seja, aprendeu a não mudar. Isso significa que ele aprendeu. Isso significa que ele aprendeu. Aprendeu uma coisa muito difícil: resistir à capacidade inata de se adaptar. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de ir além, transcender daquilo que somos para se tornar outro. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de ir além, transcender daquilo que somos, repetir, né, para se tornar outro. Importante a repetição. É, bastante. Não por acaso. Não é. Nós participamos também, querendo ou não, das estruturas e da continuidade do mundo em que vivemos. Se nós recusarmos a crescer e nos construir, nos privamos de ser. A não aprendência, como a não mudança, concerne nós todos. Aprendentes, professores, pais, responsáveis institucionais, decisores políticos. A língua inglesa criou a palavra teacher, professor, do gótico, taiko, que significa sinal. O professor é o intérprete dos sinais. Sua missão é observar o que não foi percebido pela multidão e revelar o que ele descobriu. Obrigada, Glória. Quem continua pode repetir, quem quiser. O formador de formadores tem a mesma missão.
As perguntas que atualmente permanecem sem resposta são inúmeras. Aquelas que o próprio cérebro faz sobre ele mesmo não datam de hoje. O cérebro é muito mais antigo do que a escola. Ele é o único capaz de responder às suas próprias perguntas. Mas as respostas não aparecerão enquanto arrastarmos o fantasma de certas teorias, as que fazem do ser humano um ser antagonista, dividido e parado no tempo. O homem aprendente é parte integrante da duração. Continua? Sim, sim. Capítulo 2. Construir, 11, não é nem 2, é 11. Construir para o futuro. O futuro do mundo está suspenso no sopro das crianças que vão à escola. Talmud. Toda pessoa que se investiu numa pesquisa conhece o, ver, o vertigem e a angústia que a invade quando chega o momento de apresentar suas conclusões e que ela realiza o grau da sua própria ignorância. A ausência de dados que teria sido necessário para completar sua tarefa, ou ao contrário, a abundância de informações que chegam diariamente de todos os lados e que são suscetíveis de prejudicar ou neutralizar o que foi construído. É necessário anos de análise para uma hora de síntese. Dizia, estou sem ver aqui, Husserl. Esse momento chegou e o vertigem se manifesta, evidentemente, mas não a angústia. A tarefa que deve ser realizada é imensa e os recursos envolvidos são consideráveis. Obrigada. Quem continua? Vertigem, certo? Vertigem acompanhado de esperança porque os recursos existem. O campo da realidade do cérebro, mais do que qualquer outro, provavelmente, exige que precauções infinitas sejam tomadas, mas também que novas ferramentas sejam forjadas para que numa nova era correspondam a novos conhecimentos. Foi preciso séculos para reabrir o estatuto do observador do mestre cérebro. Não somente ele ainda mantém em suas dobras seu mistério, mas ele continua para muitos empoleirado e inacessível. Continua? Continua? Nossa civilização está cheia de paradoxos. Em nossa época de luto das crenças, achamos normal administrar tudo, exceto os recursos do cérebro. A primeira parte deste livro tentou mostrar que era possível criar uma passarela entre as neurociências e a pedagogia, e que a contribuição das primeiras e as exigências desta última podem e devem se encontrar com toda urgência, para iniciar um diálogo há muito tempo esperado. A aprendência não pode ser separada da sua própria biologia, assim como a biologia não para no nascimento de organismo ou se limita ao estado de saúde do indivíduo. Um potencial que é ignorado é um potencial perdido.
Não existe nenhum abismo intransponível entre o potencial de um aprendente e sua esperança de realização. Nós vivemos numa sociedade doente que condiciona o ser humano e o afasta de si mesmo. Sendo assim, é preciso inventar relações mais normais entre o ser humano aprendente, seu entorno e aquele que ensina. Nós precisamos criar ferramentas e técnicas transformadoras. Criar a escola, mas também e principalmente o dia a dia, porque o cotidiano renovado antes da escola, mais cedo ou mais tarde, invadirá a escola. Na Na segunda segunda, parte, as bases de uma metodologia coerente com o funcionamento do cérebro foram organizadas em torno de três polos, que constituem a arquitetura de uma pedagogia compatível com uma aprendência bionômica. Nesta pedagogia, a gestão dos recursos do aprendente torna-se a prioridade de quem está encarregado pela educação. Compreender, fazer, deixar acontecer. Três polos, três pilares, mas um só movimento e um ritmo constante, o que impõe uma pedagogia diferenciada, cuja realidade neurocinestésica não precisa mais ser demonstrada. Tem ninguém mais para ler? Diante Tem. das diferenças reais, o convite é construir-nos, dirigindo-se às energias que animam o indivíduo e seu contexto, liberando-se do medo de um desconhecido que agora conhecemos melhor. Quando abandonamos a visão linear e mecânica do ser humano e da vida, o percurso torna-se mais vasto, os encontros mais enriquecedores. Quem continua, por favor? Algumas palavras não têm mais sentido. Superior, inferior, forte, fraco, dons. Outras fazem viver, ver, ouvir, descobrir, compartilhar. Outras ainda ensinam a respirar e a ser. Duração, dormência, projeto, objetivo, recursos. A terceira parte destinada. Peraí, está tão pequena aqui para mim. A terceira parte, destinada essencialmente às perguntas do que as soluções, abre pista de pesquisa, fornece exemplos e sugere colocar a formação de formadores, não no momento T do tempo, mas antes, durante e depois do ensino propriamente dito, e sobre novas bases, as de uma formação para construir e não para consumir. O questionário do professor em formação deve ser uma caixa de ressonância, onde ele encontrará o eco do questionário que ele, por sua vez, dará aos seus alunos. Ele compreenderá porque ele o receberá dessa maneira. Resolver um problema é menos importante do que colocá-lo num contexto mais amplo, onde ele será o elemento de uma futura construção pessoal. Somente assim os formadores serão capazes de desempenhar plenamente seu papel revitalizador e constitutivo da aprendência. Um problema resolvido, um obstáculo vencido, não é um objetivo em si, mas um exemplo e um trampolim para a resolução de outros problemas,
para ir mais longe, para fazer novas descobertas. Maravilha. Agora é o finalzinho, quem poderia ler? Aprender a ser. Durante séculos, o homem ocidental identificou-se ao seu pensamento. Ao invés de considerar toda a sua realidade, seu organismo pertence a um sistema muito maior, o universo. As consequências, nós pagamos cada vez que o espírito, a consciência, diriam alguns. Se dar como missão de controlar o corpo, cada vez que espírito e corpo são considerados como duas entidades separadas. Quando será que iremos nomeá-los como uma única palavra para reforçar sua unidade? A visão fragmentada que o ser humano tem de si mesmo reflete a própria visão que ele tem do mundo onde ele vive. A instituição educacional é o espelho mais fiel da compartimentação da qual nos queixamos sempre, mas por trás da qual nos protegemos também. Nada é linear na vida, na natureza, no organismo. A dupla função da célula é de assimilação e de autocriação na duração. Estrutura, função e funcionamento estão intimamente ligados. Será que é possível se apropriar o saber, independentemente de saber-se do saber fazer? Pode repetir a pergunta, por gentileza? Será que é possível se apropriar o saber, independentemente do saber ser e do saber fazer? Pois pronto. Esse é o nosso texto de hoje. E agora, um tempinho para respirar, para pensar. E 1, 2, 3 e já. Podemos começar a nossa pescaria. Quais as pescarias que vocês querem ressaltar aqui no texto? Por onde começamos? Silêncio bom. Tá todo mundo pensando, né? Ainda estamos na era Descartes, penso, logo existo. É preciso descartesianiar as nossas aprendizagens e falar o que a gente pensa. Verdade, verdade. Vamos começar assim, o que a gente aprendeu, né? Já que a gente está falando de aprendências, o que a gente aprendeu com esse texto? Quando eu falo assim, né, as pescarias, é nesse sentido, né? O que a gente trouxe para a consciência? O que chamou a nossa atenção? E por que será, né, que a gente, numa oficina de bordado, a gente está falando de aprendências? Quais conexões que a gente pode fazer? Queria ouvir um pouquinho vocês, cada uma no seu tempo, claro. É porque também são aprendizagens, né? Não só as aprendizagens dos pontos, da questão do bordado em si, mas o que esse bordado propicia, ou seja, como que ele funciona como fio condutor para nós aprendermos, para discutirmos. Então, através de uma oficina de bordado, a oportunidade de hoje estarmos discutindo esse texto sobre aprendências, sobre professor, né, sobre escola, pessoas que estão conduzindo, né? E embora você seja a condutora do projeto, mas
todo mundo, de certa forma, conduzindo também. Porque se não tem os outros para aprender aí, né? É, Não vai adiantar a tua presença. Então tem verdade. que ter a nossa parte também, da gente querer aprender ou não, né? Porque logo no começo do texto coloca ali que o aluno pode ter aprendido ou aprendido a não aprender. E tem uma passagem também, que até fui eu que li, que coloca a questão de aprender a criar escolas, de a criar situações ali. E como a gente está trabalhando bordado, está trabalhando arte, você tem muito a questão do criar também. Maravilha, Paris. Quem mais gostaria de se expressar as suas aprendências? Eu achei tão bonito aqui Oi, quando fala que o professor é o intérprete dos sinais, né? com certeza. Bem, desculpa, porque eu sempre deixo aqui meio desligado, porque ao meu redor é um barulho assim violento, né? É Faz mamãe, parte, amiga, faz bonitinha, parte. faz parte, muita parte. Estamos Mas eu aprendendo a costumo viver dizer, dentro desse contexto. o meu aqui, nossa, Não, eu Cleide, costumo você não dizer que ouviu o que eu falei. hã? Estamos aprendendo a existir dentro desse contexto, dentro do seu contexto. Ah, sim. É uma experiência. E muita. Nos últimos 5 anos, assim, o meu processo de vida, estou em um aprendizado gigantesco. Vocês não têm noção. Mas com relação à questão, eu costumo muito conversar com os meus alunos, sempre falei muito sobre isso, que eu sempre aprendi muito mais com eles, né, do que eu passei. Às vezes eu falo assim, eu acho que eu aprendi muito com eles. O desejo, a vontade de aprender, né, de mudar, né, principalmente eu tive uma experiência durante um período de trabalhar com educação de jovens e adultos no EJA, e foi uma experiência assim para mim maravilhosa. Eu já tinha passado pela educação infantil, já tinha passado pelo nível superior. E depois, com esses jovens e adultos, nesse processo, nesse projeto, eu fiquei muito encantada, né? Porque muitos jovens e adultos que não tiveram oportunidade, sendo da região da Baixada, né, que é a nossa região aqui, muitos oriundos da região norte, nordeste, né, com pouquíssima escolaridade, e um desejo muito grande de aprender, né, de ser, de ter, né, essa coisa, principalmente os adultos, né? Só que com experiências de vida, com histórias de vida, né, processos de trabalho, eu não esqueço de uma senhora que ela falava que o sonho dela sempre foi a questão de aprender a ler e escrever. E ela era uma senhora já aposentada, né, enquanto doméstica. E aí ela falou assim, olha, eu trabalhei a vida inteira nessa casa até me aposentar e a minha patroa não sabia que eu não sabia ler e escrever. E aí, como é que isso aconteceu? Às vezes ela pegava, falava, fazia uma lista, botava na geladeira, mas ela sempre lia a lista para mim, falava e eu decorava aquilo tudo. E aí fazia tudo que estava na lista. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, um processo muito grande e muito legal. E quando fala sobre o processo de criação, a gente, em alguns momentos, nós somos muito podados no nosso processo de vida, né, de história. E dando aula de bordado nos últimos anos, que é uma coisa que me dá um prazer muito grande, né, contribuir dentro de uma associação de artesãs aqui de mulheres de Caxias, eu pude observar e observo que algumas têm uma dificuldade de criar, né? Às vezes eu falo assim, não, vamos bordar e tudo, mas traz um risco pronto. Né? Eu falo assim, não, mas tenta você fazer o seu risco, escreve
uma palavra, uma frase, com a sua própria letra, faz a sua direção. E tem uma dificuldade com relação a isso. A minha letra é muito feia, mas eu sou péssima desenhando. Eu falei assim, mas você pode pegar o desenho do neto, do filho, vamos, né, vamos criar. E existe uma resistência, porque muitas delas ali aprenderam que não são capazes de criar, e só de repetir, vamos dizer assim, um pouco o gesto, né? Um pouco as coisas. E é algo que a gente vem tentando, né, trabalhar bastante, né? Às vezes fala, não, tem esse risco aqui. Ah, mas quais são as cores da linha? Não, mas não, você vai escolher as cores, você pode fazer com a cor que você quiser, com a combinação que você quiser. Mas às vezes vem a resistência, vem o medo, né? E são coisas que a gente vai tentando trabalhar, né, com essas mulheres no tempo. E também aprendendo, né, com essa realidade. É muito legal. É a questão do ser, né? Acho que é muito Maravilha, legal. gente. Não, eu acho que essas questões que você está trazendo estão todas aqui, né, dentro do texto. Por exemplo, quando a gente fala assim, né, que o aluno que não consegue ter êxito aprendeu a não aprender, ou seja, aprendeu a não mudar. Porque quantas das vezes a gente está, né, numa oficina de bordado, ou numa roda de bordado, aparece alguém que fica olhando, aí você fala, quer bordar? Aí a pessoa fala, eu não sei, eu não consigo, né? Isso não é para mim. Já ouviram isso? Assim, eu não tenho esse dom. Tem uma hora aí que ele fala na palavra dom, né? Então, É assim, isso mesmo, não tenho esse dom, é muito difícil, eu não vou conseguir, a já minha vista não me deixa. não, a vista é uma questão física mesmo, né? A questão da visão realmente Tá. é uma questão que interfere. Esse óculos também para eu bordar, Todos nós. mas tirando Mas essa assim, questão da tudo é uma vista, desculpa, quando eu falo assim, é tudo uma desculpa, né? não é que seja consciente, né? Eu acho que inconscientemente É essa pessoa inconsciente, já passou é por inconsciente. determinadas situações, e aí a gente está falando especificamente do ensino do bordado mesmo, no ensino da arte, né? Muitas de nós já vivemos muito isso em sala de aula. O quanto a gente às vezes pega uma criança, né, e ela já está podada por essa escola. E ela diz que ela não sabe cantar, não sabe dançar, não sabe, ela não está sabendo ser. Olha como isso é forte. Quando a gente deixa de criar, né, quando a gente não consegue se comunicar, quando a gente não consegue aprender, a gente deixa de ser. É isso que o texto está dizendo, né? Porque somos seres aprendentes o tempo todo somos seres. O cérebro, nosso cérebro, ele está aqui, tá para jogo. O cérebro está para jogo o tempo todo. E se ele não está nesse lugar de estar para jogo, que a criança tem, né? Assim, por exemplo, se você começa a brincar com uma criança de 3, 4 anos e diz: você é um macaco, você é um jacaré, você. A criança está para jogo, ela está pronta para jogo. Né? Você entrega um brinquedo para ela está pronta para aquele brinquedo. Mesmo que aquele brinquedo seja um pedaço de pau que ela vai transformar num cavalinho. Né? Não precisa ser um brinquedo elaborado, mas ela está pronta para o jogo. Ela está pronta para ser, porque ela não traz essa dualidade que a Glória comentou lá no início, que o texto fecha. Né? Ela não separa o corpo dela do pensamento dela. Entende? Nós nascemos assim. Alguém vai ensinando a gente erradamente a separar o nosso espírito, o Em nosso pensamento, disciplinas, em áreas de conhecimento, em exatamente, gavetas, e hierarquicamente hier- superiores e inferiores. Então, exato. assim, o fazer é inferior ao pensar. E quando a gente traz o bordado, ou quando a gente traz as manualidades, a gente está dizendo o contrário, né? A gente está dizendo, aqui não tem mais nem menos, não tem superior nem inferior. Aqui o corpo está junto, porque você está na manualidade, você está abordando, mas você está pensando também. Quando a gente está criando,
é uma ebulição, é muita sinapse, é muita sinergia cerebral que está acontecendo quando a gente está criando alguma coisa com as nossas mãos, quando a gente está dançando, isso é cientificamente comprovado. Um cérebro ativo, um cérebro que está em momento de criação, né? Ele está todo acesinho, né? Várias áreas estão sendo acesas. Então, eu gostaria muito que a gente começasse, né? Eu, pelo menos, assim, venho traçando esse caminho de entender mais essas metodologias, esses Processos. processos de aprendizagem a partir do bordado, né? O que isso propicia em mim e o que isso desencadeia no outro, como a Zula falou, né? Porque é uma relação de ida e volta, né? Não é uma relação só do formador. Por exemplo, nós somos formadores, concorda? Sim. Nós aqui, né? Lembra do texto inicial? Somos Eu queria mármore. trazer o engajar-se, né? Né? Você Ao mesmo traz aí tempo, na sua mármore e fala escultor. isso. Isso. Não é? Fala, Glória, pode falar. A tua fala traz o engajar-se, reduzir a distância entre nós e o que aprendemos. A fala da Cleide e de uma outra que eu não anotei, quando alguém que não sabe decodificar o código de leitura, não quer dizer que essa pessoa não seja inteligente, que não use outras áreas do cérebro para a sua produção diária de conhecimento. Quem jamais eu vou decorar, memorizar uma lista de tarefas, eu letrada, pós-graduada, mais isso, mais aquilo, eu não memorizo uma lista de tarefas, mesmo que eu leia milhões de vezes. Então, é preciso que esse educador, que somos todos nós, perceba as pistas Os de que sinais, os sinais, não é? né? E aí eu não vou nem completar minha frase, senão eu fico falando aqui monólogo, não quero. Não quero, também não quero, queria ouvir mais. Eu acho que o que a Marisa trouxe ali da questão do aluno que, vamos botar assim entre aspas, resolve dizer que ele não aprende, né? Ou que ele não quer aprender, que ele não sabe, né, aprender, mas que o texto também fala que isso é uma comunicação. O É uma não mensagem, comunicar, é uma mensagem. o não comunicar-se é uma comunicação também. Comunica alguma coisa, né? E que aí vem de novo a questão da leitura do sinal, né? Sim. A leitura do sinal que é, vamos dizer, do professor, do educador, do mediador, que seja. Mas uma parte do texto que também me chamou a atenção é o momento que fala, que agora eu não vou lembrar assim das palavras, né? Mas o momento que fala daquele pesquisador que tem um momento que ele vai defender sua tese, né? Sua Sim, dissertação, sua Sim, sim. tese, ele vai apresentar seu trabalho de conclusão, que seja, né? E que eu acho que pouco acontece. Eu não posso estar sendo injusta, talvez seja um olhar assim de quem está fora da academia já há muitos anos, né? Mas me parece que interessante do ponto de vista que na hora que for apresentar essa conclusão, esses dados, o seu raciocínio, reconhecer a sua ignorância, né? Que descobriu tudo Sim. aquilo ali porque não sabia, e não sabia, exato. né? E, e Por isso pouco, pesquisou. talvez, por isso pesquisou, né? Talvez essa humildade fosse mais necessária, mas teria que estar mais presente na academia, né? Em determinados momentos. Então, Concordo.
Essas quase coisas sempre. que, Eu né? queria voltar na fala da Cleide, e aí vamos atrelar ela enquanto professora de bordado, mas eu quero trazer para o professor de um modo geral, né? Todos nós, em qualquer área do conhecimento. Não é só o bordado que alguém diz eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom para matemática, eu não tenho dom para dançar, eu não tenho. E às vezes aquela pessoa está cheia de possibilidades. Nós, mediadores, é que fomos educados numa linha X ou Y pedagógica e nem sempre abrimos para as pistas que as outras pedagogias podem nos dar para despertar o processo criativo de cada pessoa que está ali. E isso é investigar. A fala dela me fez eu lembrar, quando eu entrei no curso de moda, a primeira aula que eu tive, eu e um grupo, foi desenhar uma boneca. Depois que eu olhei para a metodologia do professor de croquis, vamos chamar assim, eu achei fantástico, porque ele fez toda a turma desenhar. E as falas hoje estão aqui ecoando na minha cabeça. Nossa, tá um monstro, nossa isso, nossa aquilo. Eu tenho guardado, na próxima roda eu vou trazer a minha primeira boneca de moda que eu desenhei, o processo. E Traz. aí a mediação, o saber desse profissional dentro do campo da moda, e também, que eu tive outros, de despertar na gente o desejo de desenhar uma boneca de moda dentro do que era possível, foi fantástico. No final do módulo, toda a turma, claro, são artistas, por isso escolher moda. Não, o desenho, por que eu estou falando isso? Porque o bordado requer um desenho, requer um processo de criação, requer pensar num tema e colocar, né, numa superfície e depois bordar. Nossa, eu volto aqui para o projeto. Desenhar todas as ideias que a gente teve em 20 centímetros. Foi um desafio, né? Um enorme desafio, assim como recortar num TCC toda a pesquisa que a gente fez, ou recortar, ou fazer toda a produção de uma casa a partir de uma lista que estava lá na geladeira e eu não sabia ler aquela lista e eu dei conta. É só provocação, só reflexão. Glória, eu acho que é importante o que você traz, e o texto ele tem uma palavra que talvez seja uma brecha para a gente, né? Que ele diz que entre o não saber existe a potencialidade do saber. Isso, É isso aí, isso, é né? isso. Nós não nascemos sabendo, mas nós nascemos potencialmente capazes de Perfeito. saber. E aí é Isso. saber tudo. O saber, ele engloba tudo que a gente queira descobrir, entende? Potencialmente, nós somos capazes de entender qualquer assunto. Agora, Sim, a metodologia, e aí a gente volta aos textos antigos, principalmente ao texto que a gente leu terça-feira, em que fala da metodologia do ensino do bordado na década de 40 e década de 50, né? Nada tão diferente do que a gente vive muitas das vezes hoje, que era um rigor. A Margarida, que era objeto de pesquisa, né? E depois quem for ler a dissertação, que a gente viu só uma parte semana passada, vai entender o quanto a professora era rigorosa, o quanto esse rigor, né, fez com que a Margarida até entendesse que aquilo era bom para ela. Toda aquela repressão, né, ela acabou achando bom aquilo, porque era uma professora boa, né? E aí a gente volta de novo a pensar, né? O que que é uma professora? O que que é uma escola boa? O que que é um ensino de bordado bom, né? Vai muito do nosso ser, daquilo que a gente acredita. Por isso que não dá para separar as metodologias daquilo que a gente é, né? e dos Porque nossos processos dos todos, nossos cada um de processos, é nós daquilo que a gente aqui, viveu, porque a gente é carrega essa escola dentro da gente. Ou a tudo. gente desconstrói essa professora rigorosa do bordado, né?
que no fundo era só uma repetidora e não uma criadora, né? Aí a técnica vinha pela técnica, né? E é isso que a gente quer nos dias de hoje, essa técnica pela técnica, ou a gente quer trazer a técnica como uma ferramenta, né, para que o indivíduo possa efetivamente criar e ser. E aí não tem como a gente desassociar da dimensão afetiva do bordado. Todas nós aqui que trabalhamos com bordado, todas nós que experienciamos o bordado, a gente tem isso muito forte. Quem gostaria de falar da dimensão afetiva do bordado? Eu vou falar sobre a dimensão afetiva do bordado para mim, né? Como eu falei Ótimo, quando eu me apresentei, ótimo. Ótimo. minha avó era uma costureira nata, né? E ela costurou até os seus 95, 96 Nossa. anos, até o momento em que ela, né, perdeu as habilidades físicas, né, motoras, né, e tudo. E eu comecei, eu fiz o curso de corte de costura, pelo hoje Sistema S, né, porque era filha de um torneiro mecânico, de um industrial, né, e a facilidade, né, para ter, vamos dizer assim, contato a esse sistema para estudar, e para uma pessoa de periferia, de baixada, o curso de corte de costura era o principal. É. Não havia uma outra abertura, né? Eu não esqueço que eu acho que o primeiro contato que eu tive até com uma assistente social foi dentro do Sistema S, e o meu desejo era fazer o curso de design de joias, né? Só que na entrevista, eu fui direcionada, né, para costura, porque não é melhor, você vai poder começar a trabalhar logo, né, onde é o curso de design de joias é muito distante, você é de Duque de Caxias, né? Mas não, eu fui muito feliz dentro desse processo, apesar de hoje ter, né, um outro olhar. E eu só fazia pequenos bordados, porque havia aprendido com alguns pontos com a minha mãe, com as minhas tias, né? E até com a minha avó também, embora o principal para ela era a questão da costura. Trabalhei até muito pouco com a costura, né? Eu não digo que a costura me ajudou muito até para poder estudar, para poder fazer o curso de serviço social. E eu fiquei um tempo sem estar mexendo com bordado. Até mais ou menos os meus 25 para 30 anos, eu apresentei um problema de saúde e precisei iniciar um processo fisioterápico. E eu me sentia muito deprimida nessa época, né? Nessa época da fisioterapia, porque chegava a ver pessoas com muita dificuldade motora, e aí vinha os meus medos e as minhas incertezas com relação a isso. E já trabalhava, né, assessorando grupos de produção de mulheres, né, pela Diocese de Duque de Caxias. E aí, conversando com o médico que me acompanhava, eu falei assim, Cleide, tenta fazer algum trabalho manual que vai te ajudar muito nessa questão da perda de sensibilidade das mãos, do movimento das mãos. E aí foi quando eu retornei ao bordado, né, juntamente, até me prontifiquei a estar dentro dos grupos de produção, ajudando um pouco no processo de aperfeiçoamento da qualidade, né, e tudo, para não estar somente trabalhando abordagem de gênero. E me ajudou muito, né, tanto de uma forma emocional, né, me ajudou muito, eu brinco, eu digo que foi até uma forma também espiritual de me desenvolver dentro desse aspecto, retornar ao processo do bordado, né, naquela época, e também de forma motora. Mas de lá para cá, eu venho tentando, ano a ano, continuar com esse processo, apesar de toda a mudança que minha vida sofreu nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Mas o bordado, ele tem esse sentimento para mim, que foi também um sentimento de resgate da minha história, né, tanto pessoal
né? Pessoal, física, né? Emocional e também profissional. Maravilha, Posso, Cleide. posso te Maravilha. fazer uma pergunta, Cleide, sobre essa Sim, claro. sua narrativa? E a design de joias, onde está? A design de joias ficou, sabe o que eu Potencialmente, tentei? potencialmente. Eu acho que tentei assim, vou falar para você o que aconteceu, né? A design de joias, ela tentou surgir em meio ao processo da pandemia, porque enquanto diabético ali doente, com neném de, de 6 meses aos 45 anos, né? Estamos sem poder trabalhar em casa por conta dos riscos, até porque tem um problema, né, neurodegenerativo, então eu tenho capacidade respiratória. O processo para mim foi mais de maternidade, né? Antônio estava com Antônio em julho, na realidade, 1 ano desde a descoberta da gravidez foi loucura, né? Porque nós não esperávamos mais que isso viesse, né? E aí veio a questão já existia dieta, existia o problema respiratório, né? Coisa toda. E o ano nós estávamos naquele processo de adaptação a um bebê depois de tantos anos e tal. Aí veio a questão da pandemia e aí a gente já, tanto o marido quanto eu, ficamos, né, sem trabalhar por conta dos riscos, né? E a design de joias terminou surgindo nessa época, né? Porque tinha conversado até com a companheira de cordeiro, que eu gosto demais, que inclusive participou em um determinado momento aí na parte da tarde. Eu gosto bastante, fugiu agora o nome dela. E aí eu estava, porque eu sempre peguei muitos bordados muito grandes, e o tempo estava muito escasso. E aí, durante a pandemia, eu fiz uma coleção de cordões, né, Olha, que Ah, bordados, era onde eu bacana, queria né? chegar. Inclusive, Onde eu queria chegar. eu, eu fiz uma coleção de bordados, né, de mini bordados, até desafiador, porque eu já não enxergo tão bem, né? Já não sei, já tinha já uma deficiência de visão desde criança, né? E com a idade você sabe que é o processo, né? é um processo natural. Mas eu fico muito O feliz, Cleide. processo natural. Aí bota um açúcarzinho também, que bota uma glicosezinha e fica mais difícil. Mas eu terminei durante esse processo, que eu chamei de coleção, né, de flores e cores. Inclusive, no meu Facebook, se eu não me engano, tem espaço de fotos, né, dessa coleção que eu fiz para os meus amigos, para as queridas, né, e eu fiz vários bordões, né, dentro dessa questão. Acho que no Instagram também tem, porque no grupo não tem como postar, né? Pois senão eu colocaria depois para vocês verem. Pensei, antes da gravidez do Antônio, eu cheguei a iniciar um curso de produção, né, pelo Instituto Federal, na época de concurso, porque tinha uma turma de moda e tudo, mas aí ficou um pouco complicado para mim por conta do horário, trabalho, estava do aula, né? Aí ficou um pouco complicado. Maravilha, Mas acho que Cleide. ficou lá, mas Bom foi saber, viu? contemplado de outra forma. Potencialmente está aí, você está desenvolvendo esse seu lado que tá em você, né? Que bom, que bom. Inclusive, se eu Menina, não me engano, algumas aulas atrás eu mostrei o bordadinho que eu estava mostrou fazendo. sim, os pequenininhos, mostrou sim. Perdão. Parabéns, viu? Acho que eu não mostrei foi o pronto, né? Cordão pronto, só o bordado, o mini Só o bordado, se não me engano. bordadinho, verdade. Maravilha, parabéns, viu? Agora, antes, para a gente encerrar então esse terceiro momento, né, eu queria que a gente ficasse com essa pergunta, que a Glória levantou ela lá em cima, lá na frente, né? E é isso. É possível? Será que é possível se apropriar do saber, independentemente do saber ser e do saber fazer? É a pergunta que termina
o livro. E aí agora, vamos ao nosso ponto. Qual o ponto de hoje, hein? Vocês lembram? Cheio. É o ponto cheio. Ó, que delícia. Só de falar nisso, né? Um ponto cheio, cheio. Vou botar o vídeo então, tá bom? Vamos a ele. Claro que eu estou falando para pessoas que já bordam, né? Mas, como esse vídeo vai ficar gravado, pode ter sempre uma pessoa ou outra que esteja começando a bordar, certo? Então, é um vídeo altamente Marisa, estilo Marisa de bordar, tá? Vamos lá. Adoro. Compartilhar a tela. Assim que eu me... Ah, tá aqui. Deixa eu ver se é esse. Tomara que seja esse aqui. Se não for... Peraí, tá, gente? Tá indo. Que eu não sei por que eu não estou conseguindo apertar direito. Ah, peraí. Agora. É esse. Estão vendo o que eu estou vendo? A gente está vendo a Mapa. propaganda Isso. do mapa. Tá. Uhum. Vou abrir ele. Trilha sonora tá ótima. Maravilhosa. Estou tentando lembrar o nome. Ramiro Carrilho. Tico no fubá, será? Não, é parecido. Eu também pensei que fosse. Não é Tico-Tico, não. Não, não é, não. Agora eu também não sei dizer qual é. Tico-Tico é. Esse é o Tico-Tico. É. Agora, essa daí eu não lembro o nome. Adorei essa possibilidade do enchimento. Do enchimento. E Xinguinha, 1-0. No nosso caso hoje, Hoje foi foi 1 a 2. 0, foram 2-0. No nosso 2-0. caso, eu fiquei procurando, ai, que música que eu boto, já que tá todo mundo. Estou de verde, ó. Eu vesti a Ó, camisa. tá vendo? Agora a gente já pode vestir nossa camisa. Com certeza. E foi bom que foi aquele menino com aquele nome tão engraçado fazendo gol. E É que o gol bonito, Pombo. né? O segundo, É né? o Pombo. Vamos Não, combinar ele que o fez gol os foi. dois. Ele fez os Fez dois. os Fez os dois. dois, grande. É Que Alisson, não é catarse, isso? né? Que Alisson. catarse boa. Richarlison. Richarlison. E uma Grande, bela catarse. parabéns, parabéns. Então é isso. Essas formas, né? De numa florzinha só botar esse monte de pontinho cheio. Tá aqui ela. Uhum. Um dia eu chego nessa velocidade. Ah, que isso, amiga, tu borda super rápido também. Pode parar, tá? Vocês tudo Para. aqui pode parar com isso, uma flor pequenininha dessa. Agora, assim, é interessante essa coisa do relevo no ponto cheio, né?
E é uma possibilidade também da gente aproveitar os restinhos de linha, que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer com ele, Boa ideia. né? A ideia Essa não é ideia. minha, não. A gente aqui está só Não, naquela claro. base, Usar assim, na como, natureza, Aqui, ó, nada se como perde, base, nada né? se cria, né? Tudo, exato. Uhum. não é isso? Mas, assim, o ponto cheio, o que vocês teriam para falar dele? Vamos conversar um pouquinho com ele, sobre ele, com ele. Vamos conversar um pouquinho com ele. Tem alguém bordando Queria o ponto só, cheio aí? não, não, eu queria só fazer uma perguntinha sobre o ponto Querida, Ai, cheio. Cecília, você Da forma, apareceu! Como assim, é porque eu Cecília, você está cheguei aí? Você não tarde. falou nada do texto. Não Eu, é, acredito. eu, é porque eu perdi a hora e cheguei tarde, aí mandei só uma mensagenzinha aí no chat dizendo que eu tinha chegado tarde, foi infelizmente você que mandou. perdi. Foi. Sobre o ponto cheio, que o cheio ele vai ficar cheio, então, na frente do tecido e no verso, né? E Porque no você vai verso, é. E no rodeando verso, ó. ele, né? Meu Tá, verso desengonçado aqui, cheio de nozinho, mas ele tá, vai ficar cheio. tá joia, Ou tá seja, bom. ele não é um ponto econômico. É Não Aham, é. cheio, é cheio. tá, Ele é cheio. Cheia, Ele é cheio pleno, pleno. tá, até na tá. gastura da agulha, né? E ele É, não serve, ele não fica bom para grandes espaçamentos, porque aí a gente tem aquela ajudinha do ponto chavão, né? Que é um ponto cheio que para que segurar você dá ele. uma presinha, É. né? Tenta pregar É. ele, mas aí ele fica diferente. O cheio Uhum. realmente ele é. Olha esse Mostra. ponto cheio aqui. Olha esse ponto cheio perfeito, gente. Olha. Mostra no seu Mostra aí de rosto que a novo. gente vê melhor cobrindo o seu rosto, isso. Mais pertinho, né, mulher? Eu estou aprendendo a usar tecnologia. Isso, Tá daí fica ótimo lindo, para a gente ver. Tá lindo. tá Além do lindo, ponto super cheio, qual outro lindo, ponto que você super botou lindo. aí? Quem disse que fui eu? Ah, não. É Ah, é memórias muito da minha Essa Aline, foi ótima, hein? é da sua memórias da minha, mãezinha. memórias das mãos mais lindas que o mundo Ai, já que perfeição. produziu. Como é o nome dela, Glória? Aline Silva dos Santos, minha querida mãe. Foi quem Não, me ensinou. Dona Aline, que Olha, memória. Viva Perfeito, né? ela, Perfeito. Que Glória, viva graça. ela. Linda, linda. olha aqui. Os únicos bordados que eu tenho dela guardados. Esse também é pontinho cheio? Esse aqui ela enchia, eu acho que é ponto atrás. Pontinho Ela enchia, atrás. a folha Ou tá será que é o, cheia. é o ponto partido? E Porque também dá agora para você. fazer o ponto matiz com o pontinho É partido. tipo matiz, não é o matiz, não. Bota ele de frente. Bota Pelo ele de frente. avesso, é muito miúdo o trabalho. É muito miudinho, né? É porque quando Daí você se a bota gente assim, vê a aqui gente na não tela, vê. fica difícil. Isso. Por isso que eu peço para botar no Aqui, rosto, que aí fica na altura que a gente pode ver. ó, parece ser ponto atrás, porque ela preenchia toda a folhagem com esse ponto, né? E tem Lindo, um outro lindo. aqui, Parece um ponto retinho. ele é bem Eu retinho. costumo chamar ponto retinho. Usa-se o ponto retinho, às vezes vai contando, geralmente dá cerca de 6, se a folha for muito pequena, se Mas como é não. que é o verso desse ponto aí que você mostrou? Como é o verso? Todo arrumadinho, pontilhadinho, Ah, então, ele é parece o todo ponto areia. preenchido. O verso parece o ponto areia. Então, deve ser o ponto atrás ou o pontinho partido mesmo. Deve ser o Deve ponto ser o ponto atrás, né? areia. O pontinho atrás é que o verso ele parece um pontinho areia. Vários pontinhos. Esse, creio que foi o último que ela bordou. Eu comecei, olha os rios que me banham aqui. Esse Olha, trabalho deve ter 10 anos. Essa flor aqui foi ela que fez, a flor rosa, Margarida. a margarida.
Lindo, Glória, E que lindo. E muito bonito afetivo. você tá dando continuidade, né, Glória, a ele, né? Exato, exato, Lindo, porque lindo, lindo. quando eu mexi hoje que eu estou arrumando tudo, né, que eu me Aham. deparei, eu falei, meu Deus, olha aqui os rios que me banham. Olha aqui. É. Lindo. Lúcia, o que que você está abordando? Conta pra gente. Rapidinho, deixa eu tirar aqui. Uau, Uau! Que cabelo é uau, esse? que isso. Ponto rococó Tá no Meu lindo, Deus cabelo. do céu. Tá tá dando para ver? enorme, tá Muita Isso. volumoso. paciência. E Tá tem lindo. uma. Está muito corajosa. Rococó, nessa proporção, Eu é quero aprender lindo. o rococó, que eu quero bordar minha neta. E tem uma frase, que é a frase da Nina Simone, né? Que ela diz, eu acho que Liberdade, liberdade é não ter medo. Então, é Perfeito. assim, junto com. Tá dando O para ver black da legal? Nina. Tá, Dá, tá. Tá. estamos vendo. Encheu a tela. Isso. Então, juntando a frase com o cabelo, né? Nós Sim, temos uma história, né? Nossa, Oh, muito tá muito forte, forte, Lúcia. muito Lindo, forte. lindo, tá lindo. lindo. Todo mundo comentando. Muito lindo, Lúcia. Obrigada. Essa frase é de quem que você Nina falou? Nina Simone, uma Simões. cantora americana. Eu adoro ela, Adoramos adoro Nina ela, Simone, adoro sabe? ela. É isso. Quem mais está abordando? Parísina está abordando, Ana, Maria Cristina, Sandra, Sabrina, o que que vocês estão fazendo? Mais ninguém abordando? Zula está abordando, Agora, não? do texto, Não, alguém ia falar? Do Bom, texto, eu vou buscar meu eu bordado, só um momento. Tá bom, pode buscar. comecei Não, não. enquanto Cristina pega o dela, do texto, eu comecei a abordar um cérebro, Olha, que parece uma joaninha, mas é o meu cérebro. Aqui. olha, parece uma joaninha, ótimo. Tá igual a história do Pequeno Príncipe, né? O que você está Isso. vendo no meu desenho? Exato. E eu É, destaquei que aprender é ser. Lindo, lindo. Aprender é ser. É ser, não tá né, desassociado, não Estou tá. dando essa frase: aprender é ser. Ótimo. e sobre o texto, eu peguei um pedacinho só, mais do final, que teve uma pessoa que estava falando que como é difícil ensinar para quem ela estava ensinando, e falava que ela podia fazer o que ela quisesse e as pessoas ficavam com dificuldade disso. Sim, E isso junta com essa frase da Nina Simone que foi falada agora, que liberdade é não ter medo. Tem muitas vezes, assim, que eu sou professora de tecelagem, para quem não me conhece, né? Sim. E tem muitas vezes que a maravilhosa. aluna tem muitas vezes que a Maravilhoso. aluna está fazendo um trabalho e eu falo para ela assim: você pode botar o fio que você quiser para tecer, misturar o que você quiser nisso daí, independente da técnica que eu tenha ensinado. Eu falo, tem uma certa hora que você fala, olha, você pode botar o fio que você quiser, fazer o que você quiser, e a dificuldade que as pessoas têm nessa hora é uma coisa muito grande. E Sim. eu acho que tem muito a ver realmente com o medo. A liberdade, você chegar para alguém e falar assim: você agora é livre para você fazer o que você quiser, bordar o que você Verdade. quiser, tecer o que você quiser, concretizar o que você está pensando da forma como você quiser. Isso daí eu acho que assusta muito também, porque a gente Assusta vive mesmo. muito delimitada em todos os sentidos, né? A gente tem todos os tipos de delimitações, né? Delimitação
pelo corpo, pela Cecília, é cor, pelo impossível. Você lê trabalho, o pela texto, Cecília. atividade. Ela Você lê lê o o texto. texto. Não, Você lê o esquece. texto, Cecília. Não vale, não vale. Ai, não, 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 não. Mas e aí é isso, como que isso é assustador e como é assim, a, a, a a liberdade é um exercício, é um exercício. É uma das coisas mais difíceis, eu acho, realmente, a gente exercitar a liberdade quando a gente tem a oportunidade de ser livre, De né? ser Uma livre, coisa que exatamente. é muito Uau. difícil Você sabe, mesmo. Cecília, que a Clarice Lispector ela tem uma frase que eu já até bordei, porque eu acho fantástica. Ela diz assim: liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. Uau! Ela vai além, né? A criatura, ela consegue ir além. A gente está falando de liberdade, que já é difícil. E ela Como vem é liberdade, liberdade liberdade é é pouco, pouco, é o pouco. que eu O que eu quero, quero ainda não tem Não nome. tem nome. olha só. Grande Clarice. Tô deixando escrito Quem foi aqui, é buscar um lindo bordado, a mesmo. gente está se encaminhando para acabar. Foi, Hoje nós rendemos bastante. Muito Maria bom. foi. Cristina, mostra aí para Tá dando? gente. Tá ficando Então, muito bom. olha, aqui o café foi com ponto cheio. Uhum, tô Os vendo. grãozinhos de café, deixa eu ver se está vendo. Tá Agora eu não dando tô para vendo ver? mais. Oi? Agora eu tô vendo. Tá vendo? Isso. Então, Aí os sim. grãozinhos de café estão com ponto cheio, Tá lindo, tá lindo. né? Adoro bordar Eu estou um café. pouquinho ainda Tá com atrasada, mas relevo bonito. agora o cabelo do Manuel Congo é que eu estou aqui querendo fazer Ideia. ele, mas eu acho que não dou conta daquele ponto rococó lá para fazer o cabelo do Faz Manuel com Congo, não. nozinho Mas, francês. Faz o nozinho pois francês. eu estou Também fica pensando em fazer no bom. nodinho em francês, mas vai ser um desafio, né? Porque eu nunca fiz Hoje, tanto nozinho em francês num lugar só. É bom Na que pratica, realidade, aquela coisa da repetição, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu acho Quando que você vai ficar legal um nozinho em francês aqui no cabelo. vai Acho ficar que vai lindo. dar o efeito certo. Vai tem ficar uma Vamos lindo. ver. dúvida. Na realidade, esse é o nó francês, eu que me enganei, não é o Ah, você rococó, fez ele no nó É, é o francês. nó E você francês. botou francês. quantas linhas? Eu botei 2 linhas Sim. dando 5 voltas ou 8 voltas. Tá vendo? Esse é Ah, o legal. segredo. Você Ah, Rapidinho, fez legal. variar. gente. Esse nó francês deu volta na França toda. Deu. Isso aí. Ei, Maria Cristina, bote duas linhas, né? Tenta usar uma É, linha mais grossa, bota duas, ou a eu linha dobrada, e dá mais voltas na hora de você enrolar na agulha, é porque o aí que eu pretendo ele fazer, já vai dando esse volume, você não vai para ele poder precisar. dar um Se volume você fizer ele maior, bem né? pequenininho, aí, minha filha, vai demorar Não, não mesmo. vai dar para fazer ele pequenininho, vai ter que fazer ele mais aberto, né? Isso, Até uma amiga minha já tinha me ensinado a fazer ele um pouco mais frouxo, né? Digamos assim, não folgadinho, tão é. apertadinho. E Que aí daí ele ele vai dá dar um um efeito melhor. volumezinho, né? Vamos ver se eu dou conta, né? Vai sim, ó, potencialmente capaz. Vamos pensar assim, Exatamente, é como o né? texto diz, É né? como o texto diz. Gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Nossa roda de conversa hoje foi fantástica. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu adorei a companhia de vocês. Já está acabando, né? Semana que vem é o nosso último encontro nesse formato. Mas, como a Glória diz, a gente pode ir pensando outros formatos para a gente Sim. continuar conectados, não é? Então, queria voltar a palavra para vocês darem boa noite, falarem aí as considerações. Como é que foi o outro texto que a gente leu? Os arremates. Vamos lá, os arremates. bem, Gente, foi o a primeiro gente, quando encontro a que eu gente participei e gostei muito, viu? Agradeço muito a recepção, foi ótima. Acho que aprendi muito, sem dúvida, e
Vou perder o medo de aprender outras coisas também. Ai, que Um Axé, beijo. delícia! querida, axé. Foi muito É. lindo te ver aqui. Você não tem noção como eu fiquei honrada. Ah, meu Deus. Eu botei Bem, Marisa no chat. o arremate é um término, né? E eu espero que não tenha arremate por enquanto, para que as coisas Porque a gente troca de linha, continuem, né? né? A gente É a arremata troca de e linha, aí troca o fio para puxar outras texturas. outra história. Axé. É. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Agradecer muito, muito por estar aqui nesses momentos. E eu vou ser uma que eu não vou arrematar. Não, não quero. Arrematar com ponto final? Não, vou arrematar com ponto e Não, vírgula. ponto, vírgula, 2 pontos e 2 por aí. pontos. 2 pontos. Então, um beijo, minhas queridas. Beijo, Olha, querida. muito, muito grata. Tenham um bom final Beijo de semana, tá? Todo mundo com Para saúde, vocês. protejam-se. Muita Covid ainda por aí, né? Vamos sair de Muito, máscara. Todas muito, as muito. autoridades hoje, É, nas entrevistas, de máscara, quer dizer, o todo bicho mundo está de pegando. máscara, É. né? Para a É, gente poder se proteger mais. Sim. Ligar a anteninha da intuição. Ah, não estou querendo sair, não estou querendo É ir, isso não aí. vai. É isso aí. Ah, Isso estou mesmo, querendo isso ir, mesmo. se protege, tá bom? É, Para a gente é. manter a nossa saúde, não superlotar os hospitais, enfim, não viver tudo aquilo que a gente viveu, que foi Horrível. muito triste. Vamos verdade. É porque não sigamos. tem grana nos cofres. Então, Isso. É. Um beijo, foi Boa lindo. noite. Beijo. Até, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.